Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do UOL Entrevista. 2022 começou desafiador para o estado da Bahia. Fortes chuvas atingiram o estado e ainda deixam mais de 160 cidades em situação de emergência, milhares de desalojados, desabrigados. Vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no programa. Aliás, outro desafio para a Bahia e para todo o Brasil, todo mundo, a variante Ômicron, o que espera daqui para frente, o que esperar da pandemia. A Bahia tomou hoje medidas restritivas em relação a eventos, a exigência do certificado de vacinação. Esses são alguns temas que a gente vai abordar, além, é claro, da política na Bahia, política nacional em ano de eleição, com o governador do estado, Rui Costa. Economista por formação, Rui Costa é formado em economia e tem 58 anos. Filho de metalúrgico e dona de casa, chegou a cursar ciências sociais antes de migrar para a economia, na Universidade Federal da Bahia. A vida política começou no polo petroquímico de Camaçari na década de 1980, quando passou a frequentar assembleias em que debatiam as condições de trabalho na fábrica. Também foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, Petroquímica da Bahia e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Nos anos 2000 foi eleito vereador pela capital baiana e reeleito em 2004. Entrou no governo de Jacques Wagner em 2007 como secretário de Relações Institucionais. Em 2010, deixou o cargo para ser deputado federal. 2 anos depois, assumiu o posto de secretário-chefe da Casa Civil da Bahia, no segundo mandato de Jacques Wagner. Governador do estado desde 2015, Rui Costa é um dos governadores mais populares do país, com gestão aprovada por 66,5% dos baianos, segundo o Instituto Paraná Pesquisas. Hoje ele tenta reconstruir regiões do estado castigado pela chuva. A gente conversa também sobre o risco da Covid no estado, o cancelamento do carnaval e os planos de Rui para as eleições deste ano. Esse é um dos assuntos do UOL Entrevista de hoje com o governador da Bahia, Rui Costa. Muito bem, participam dessa entrevista comigo os jornalistas aqui do UOL, Leonardo Sakamoto e Carlos Madeiro. Aos dois, o meu bom dia. Bom dia também para o senhor governador Rui Costa. Seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista. Bom dia, Diego. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, governador. Vou fazer aqui a primeira pergunta. Já vamos abordar bastante o assunto das chuvas, né, que é muito importante. É claro, temos muitas perguntas a fazer, mas vou aproveitar o assunto de agora, né? Foi publicado agora há pouco o Diário Oficial do Estado com medidas mais restritivas aí na Bahia, a redução na capacidade de eventos, a exigência do certificado de vacinação também. Quero entender que alterações foram feitas pelo governo do Estado e o que ocasionou, provavelmente, é claro, a variante Ômicron tem muito a ver com isso, né, governador? Sim, tem a ver a variante e tem a ver também a questão do H3N2. Nós, no início de dezembro, estávamos com cerca de 2.000 contaminados ativos e cerca de 180 pessoas internadas em leitos de UTI. Agora, no início de janeiro, esse número pulou para 4.600 pessoas contaminadas e 300 pessoas em leitos de UTI. E nós temos uma demanda bastante alta, eu diria, numa situação de esgotamento das emergências das UPAs dos hospitais. Esse momento é um momento diferente de um ano atrás, particularmente em março, que foi o pior mês da pandemia, março de 21, onde a grande pressão era por leitos de UTI. Nesse momento, a grande pressão nos atendimentos de emergências, na atenção básica, na atenção nos postos de emergência, seja UPA, emergência de hospital ou postos de saúde. Então, eles estão lotados, porque as pessoas chegam com sintomas que são muito parecidos do H3N2 com o da Covid. E sem saber qual dos dois as pessoas estão, e muitas vezes os públicos misturados na mesma recepção estão com as duas doenças, e isso tem levado a uma aceleração da contaminação. Infelizmente, desde outubro, quando nós flexibilizamos a realização de festas, de comemorações, nós exigimos que o acesso seria exclusivo para os vacinados. Mas, apesar de apelos constantes, os organizadores desses eventos não cumpriram o determinado e permitiram o acesso de pessoas não vacinadas, o que contribuiu para acelerar a contaminação. Fato
que nós reduzimos agora para 3 mil, e eu já sinalizei, se os números continuarem crescendo, esse número será reduzido ainda mais, e passamos a exigir o certificado de vacinação também em bares e restaurantes, e eu faço o apelo para que os donos de bares e restaurantes, além de cuidarem da saúde das pessoas, cuidem da saúde do seu próprio negócio, que nenhum de nós quer medidas mais restritivas que venham levar ao fechamento de atividades econômicas como bares e restaurantes. E para todos nós nos protegermos disso, é preciso que cada um faça a sua parte. Governador, bom dia, antes de mais nada. O governo da Bahia, ele cancelou o carnaval, né, de rua, agora de 2022, inclusive pensando no espalhamento da variante Ômicron. Agora, como é que deve ficar as festas particulares, né? Porque carnaval de rua, a gente sabe, mas e as festas particulares, as festas privadas, né? Elas estarão permitidas sobre as mesmas regras sobre qual o senhor está tratando? Ou também o governo da Bahia analisa, estuda, proibir ou limitar as festas particulares no carnaval? Olha, hoje qualquer festa, seja a título de casamento, pré-carnaval, seja o título que ela receba, ela está limitada ao acesso apenas de vacinados e também a 3 mil pessoas. Ontem eu anunciei, e vou reiterar hoje, que se esse número continuar crescendo de contaminados e de internados, esse número será reduzido e eventualmente chegando a zero, ou seja, a proibição total de qualquer encontro comemorativo. Espero que todos possam contribuir para que as coisas melhorem nos próximos dias, mas o que vai acontecer no mês de fevereiro depende do comportamento da doença até lá. Havendo uma piora do quadro, haverá uma maior restrição até a proibição para qualquer número de pessoas se reunirem. Governador, bom dia. O senhor chegou a falar aí sobre a questão da pressão nos leitos, na questão das unidades de saúde, ser maior na questão das emergências. A gente viu nesse período, né, o senhor até falou que houve uma queda, a gente meio que se preparou para uma pandemia imaginávamos mais arrefecendo. Agora em 2022, a Ômicron e a gripe não deu conta de nossas previsões mais otimistas. Eu queria saber como é que o senhor pensa em ampliar a rede de saúde, que nesses últimos meses elas foram reduzidas em todo o país, leitos, locais para atendimento de síndromes de Paz. O senhor já pensa em ampliar, já se prevê um aumento também de internações e também de leitos de UTI, governador? Olha, a nossa preocupação ontem, inclusive, nós reuníamos com a Secretaria de Saúde, porque o que precisa ser reforçado nesse momento não é tanto aquilo que está no alcance do Estado, que são os hospitais de média e de alta complexidade, a exemplo das UTIs. Neste momento, o que se mostra necessário são os chamados gripários, as unidades de atenção básica, de primeiro atendimento, para atender as pessoas com esse sintoma da gripe ou da Covid, com sintomas mais leves. Infelizmente, o volume é grande e essas unidades, em geral, elas são municipais. Ontem nós conversávamos e solicitei até que a Secretaria de Saúde fizesse contato com o Ministério da Saúde, porque está previsto que o Ministério encerrará a contribuição para a Covid com os municípios, com os estados, agora no final do mês, dia 31 de janeiro. E os municípios sozinhos, eles não conseguem manter essas unidades extras de atendimento, os chamados gripários ou emergências de Covid ou de H1N3, sozinhos, sem ajuda de recursos extras. Nós estamos ajudando, mas consideramos fundamental que o Ministério continue, mesmo após 31 de janeiro, a apoiar principalmente os municípios neste atendimento que diz respeito às emergências, às unidades extras que são e serão necessárias ser abertas para dar conta desse grande volume, até porque chega um volume de pessoas adultas e de crianças também com síndrome gripal. Muito bem. Governador... Pois não, pode falar, Sakamoto. Só pegar um gancho do governador, Diego. O senhor falou das crianças, citou as crianças. O senhor acredita que o atraso, né, no início da vacinação infantil em todo o Brasil
por conta exatamente das imposições colocadas pelo presidente Jair Bolsonaro, né, toda aquela a demanda por audiência pública, né, as críticas à vacinação infantil, que acabaram não dando em nada, tanto é que deve começar em breve a vacinação. O senhor acredita que esse atraso na vacinação de crianças contribuiu para o aumento do impacto da variante Ômicron no estado da Bahia? Olha, Sakamoto, eu não diria que a polêmica, infelizmente, mais uma entre tantas que o governo federal promoveu desde o início da pandemia sobre a vacinação de crianças, ela impactou direto o crescimento da variante. Mas eu diria que a sucessão, desde o início da pandemia, de fake news, de desinformação, de campanha anti-vacina, isso tem atrapalhado muito. Nós temos hoje, cerca de 1,5 milhão de pessoas que tomaram a primeira dose, mas não voltaram para tomar a segunda dose. Nós temos feito campanhas sistemáticas, apelos sistemáticos, mas ainda não dá para precisar qual é a real motivação que tanta gente não voltou para tomar a segunda dose. E mais 1 milhão de pessoas que não foi tomar a terceira dose de reforço, já poderia ter sido tomada. Ou seja, nós temos 2,5 milhões de pessoas com vacinação em atraso na Bahia. Isso sim nos preocupa muito, porque nós sabemos que nessa faixa etária os efeitos eles são piores, tanto quando se trata de uma gripe H3N2, quanto de Covid. Então, isso é lamentável, porque de alguma forma a gente percebe que esse volume assustador de fake news em rede de grupo de zap, em rede social, isso de alguma forma impacta as pessoas, quer dizer, campanhas difamatórias de vacina que estaria mexendo com o DNA das pessoas, que, enfim, isso tem levado à dúvida de muitas pessoas e talvez com a variante sendo menos agressiva, associando as duas coisas, isso talvez tenha desestimulado as pessoas de tomar a segunda dose. O fato é que das 300 pessoas que estão hoje internadas em hospitais, 90% ou não tomou nenhuma dose ou tomou apenas a primeira dose. Então, fica claro que a vacina protege e que a desinformação e o fake news promovido pelo governo federal, infelizmente, atrapalha muito os cuidados na saúde. Falando nisso, governador, e essa troca de farpas públicas entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, né? Ele, inclusive, rebateu as críticas feitas pelo presidente, né? Emitiu uma nota recente, o presidente achou essa nota ofensiva, né? Num relato que fez ali com os seus apoiadores. Como é que o senhor vê esse momento também de desavença entre o governo federal e a Anvisa? Olha, eu acho que a Anvisa demorou para se portar como uma agência que cuida e deveria cuidar da saúde das pessoas. Eu acho que durante um bom tempo, infelizmente, a direção da Anvisa se alinhou e foi cúmplice desse discurso contra a saúde pública promovido pelo presidente da República. E aí, para exemplificar, para não ficar na retórica, eu quero relembrar aqui, lá no primeiro mês da chegada da Covid no Brasil, quando alguns estados, entre eles a Bahia, foi para os aeroportos medir a temperatura e fazer teste rápido nas pessoas que estavam desembarcando dos aviões, quem lá foi questionar na justiça essa função de medir a temperatura e fazer o teste? A Anvisa. Foi questionar que esse não era o papel do Estado, e sim papel da Anvisa. Naquele momento, nós dissemos, então, Anvisa, faça o seu papel. Mas nós não temos pessoal suficiente. Então, se não tem pessoal suficiente, nos permita fazer. E, enfim, nem ela fez, e ela insistiu numa ação judicial que acabou sendo deferida favorável à Anvisa e proibindo o Estado de medir a temperatura e avisar as pessoas que naquele primeiro mês começavam a chegar contaminadas. Então, nós estávamos avisando não só a pessoa que chegava, que ela estava contaminada, mas avisando aos passageiros que tinham chegado com eles no avião, que tinha ali viajado com eles 1, 2, 5, 10 pessoas contaminadas,
que eles fizessem o exame 1, 2 dias depois para verificar se eles também não tinham contraído. E naquele primeiro momento, a Anvisa se alinhou ao comportamento do presidente e foi impedir os estados de fazer esse monitoramento nos aeroportos, assim como uma série de outros de comportamentos. E agora, eu diria que fico feliz que o presidente da Anvisa tenha despertado para a verdadeira função da Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, que é cuidar da saúde da população. E acho que a resposta do presidente foi absolutamente à altura e condigna com alguém que está ali presidindo uma agência para cuidar da vida humana. Então, governador, o senhor falou da Anvisa, eu lembrei do episódio que envolveu a vacina Sputnik. O senhor chegou também a declarar publicamente que haveria um atraso na liberação, inclusive, acho que os estados do Nordeste já discutiram e já descartaram, inclusive, era bom o senhor até posicionar como é que ficou aquela compra que foi prevista, vocês pensam em usar, e como é que o senhor analisa o papel da Anvisa naquela época também? Eu citei um exemplo, poderia ter citado esse também, a extrema lentidão da Anvisa e, naquele momento, uma má vontade gigantesca inviabilizou o uso da Sputnik. E, quando nós superamos os diversos obstáculos colocados, nós já estávamos com um estoque de vacina no Brasil bastante considerável, que não justificava mais a executar a compra que nós fizemos. Então, nós cancelamos a compra feita pela Sputnik, em função de quando concluiu todo aquele trâmite burocrático, nós já tínhamos um estoque considerável e não justificava mais esse desembolso dos estados. Muito bem. Vou passar a falar das chuvas agora. Outro assunto importante, né? 2022 começou de maneira muito triste aí na Bahia, né? No estado do senhor. São mais de 20 mortos, milhares de desalojados, desabrigados, mais de 160 cidades ainda em situação de emergência. Governador, como é que o estado tem ajudado essa população atingida mais uma vez pelas chuvas e dessa maneira de uma forma tão expressiva, né? Uma chuva muito forte que atingiu o estado aí no início do ano? Eu acho que as mudanças climáticas que têm ocorrido provocaram esse fenômeno. Não há registro no Corpo de Bombeiros, na Defesa Civil, de algo semelhante na história da Bahia nesta proporção. Tem desastres graves, tiveram mortes em outros momentos na história recente da Bahia, mas sempre localizadas em 1, 2, 3, 5 cidades, em uma micro-região. Desta vez, não, a área alcançada foi uma área muito grande. Nós estamos falando, se pegar um limite de norte a sul, de 600 quilômetros, se pegar leste a oeste, de 400 quilômetros. Então, uma área enorme atingida ao mesmo tempo e um volume de chuva em 2 dias que nunca tinha sido registrado. Tiveram cidades que choveram 600 milímetros em 2 dias. Só para lembrar que na Bahia, no semiárido, chove 600 milímetros o ano inteiro. Então, é algo absolutamente atípico. E a população mais atingida foram aquelas que vivem em locais ou os comércios mais baixos, mais próximos à cota dos rios. Infelizmente, é um hábito quase que secular das pessoas construírem suas habitações muito próximas aos rios, quando não com pilares dentro do rio. E essas foram as populações mais atingidas naquele primeiro momento. Nós tivemos um esforço grande, e eu quero agradecer aqui todos os estados brasileiros que enviaram equipe, helicópteros e reforço para que socorrêssemos e salvássemos a vida de centenas de pessoas, e o trabalho de muitos voluntários que naquele momento usaram jet ski, barcos pessoais para poder salvar as pessoas. Passamos por um momento de acolhimento dessas famílias em abrigos, agora estamos transferindo para aluguéis sociais e iniciando essa semana a reconstrução da infraestrutura perdida. Foram muitas estradas vicinais, centenas de pontes, centenas de barragens e milhares de casas que foram perdidas. A gente pretende iniciar os convênios essa semana para fazer, em parceria com os municípios, a reconstrução destas casas. A gente estima que deve chegar próximo aí de 5.000 casas que precisarão ser construídas.
Governador, falando na reconstrução das casas e da infraestrutura, vocês já têm um diagnóstico, vocês já têm uma previsão de quanto foi, na verdade, claro, o prejuízo humano é imensurável, né? Mas quanto é o tamanho do custo da reconstrução, não só da infraestrutura viária e urbana, mas também das casas, e quem vai bancar por isso? O governo da Bahia, o governo federal sinalizou alguma coisa? Ou seja, quanto custou, né, essa tragédia, né, e quem vai bancar os custos da reconstrução? Sakamoto, o prejuízo nós estimamos em pelo menos R$ 1,5 bilhão de reais. 5 mil casas com infraestrutura, cada casa, considerando aí o incremento da infraestrutura, pavimentação, iluminação, água, esgoto, nós estamos falando de 70 mil por casa. Se forem 5 mil casas, nós estamos falando de 350 milhões. Nós estimamos cerca de 400 milhões o prejuízo em estradas estaduais. Estamos esperando o governo federal, inclusive, iniciar a recuperação das estradas federais, que nós estimamos o prejuízo aí da ordem de 500 milhões de reais, o prejuízo em estradas federais. E mais estradas vicinais e pontes e infraestrutura na zona rural. Esse valor ainda não tem calculado, porque nós não recebemos ainda dos municípios um relatório completo, mas com certeza são centenas de pontes que foram construídas ao longo de 30, 40 anos e foram perdidas de uma vez só. Então, tem em um município só, na cidade de Pratos, só ali foram 14 pontes que dão acesso a comunidades rurais que precisarão ser reconstruídas. Então, são pontes que, como eu disse, não foram construídas em 5 anos, foram construídas em 20, em 30 anos. Então, esse somatório de infraestrutura, ele precisará ser reconstruído. Nós temos uma dificuldade grande quando se fala de desastre, uma atuação mais célere do governo federal. E aí eu não me refiro só a esse governo, a todos os governos, esse em particular que não tem um planejamento e não tem, eu diria, uma boa vontade. Mas, em geral, eles são muito lentos, muito burocráticos e passam anos para se reparar um dano causado por isso. Por exemplo, nós tivemos 2 episódios aqui, a cidade de Lagedil, na Chapada, 5 anos atrás, e a cidade de Coronel João Sá, aqui na região Nordeste, há 3 anos e meio atrás. Nenhuma das duas até agora foram concluídas as casas ou a infraestrutura, ainda esperando a burocracia do governo federal. Então, nós resolvemos, nesse caso, não esperar mais, nós vamos bancar com recursos próprios a construção das casas numa parceria com os municípios. Então, essa semana, assim que recebermos todo o relatório detalhado, alguns municípios já começaram a entregar, nós vamos assinar os primeiros convênios para a construção dessas casas e já começamos a assinar os primeiros convênios para a reconstrução das estradas vicinais. Dando uma ajuda, nós compramos... Aqui nós formamos, Sakamoto, além do consórcio de saúde, que operam 23 policlínicas regionais de saúde, nós temos os consórcios regionais de infraestrutura, com a participação do Estado também. E a gente tem comprado máquinas, equipamentos, coloca nesses consórcios, que é a Associação de Prefeituras, para ajudar a realização de obras de infraestrutura. Então, nós adquirimos mais máquinas, a semana passada, 40 milhões em máquinas, e no máximo até a semana que vem essas máquinas devem estar chegando. Nós vamos reforçar o parque de máquinas existente em cada consórcio para que esses consórcios ajudem os municípios a recuperar essa infraestrutura. Governador, na questão das chuvas, o senhor teve, na verdade, foram 2 momentos, né? Houve uma chuva muito forte, depois alguns dias de trégua, depois essa nova chuva que foi até mais forte, imagino eu, que causou até mais destruição, até pelo solo já danificado. Eu queria saber do senhor, porque o senhor, no primeiro momento, chegou até a falar também do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro foi nesse primeiro momento, mas no segundo, o senhor chegou a se reunir com o ministro João Roma, o ministro da Saúde foi também, alguns ministros participaram dessa visita. E eu queria que o senhor fizesse um balanço agora, depois da atuação, sobre a resposta que foi dada no momento da chuva. Muitos municípios fizeram apelos de remédios médicos, de tanta coisa que foi destruída e que eles necessitavam. O senhor acha que o apoio que foi dado pelo governo federal foi suficiente? E eu pergunto isso também porque
o próprio governo disse que não era necessária ajuda estrangeira, como a Argentina ofereceu à Bahia. Eu queria saber se o senhor concorda que não era necessário mesmo e se supriu a necessidade. Não, claro que é necessário qualquer ajuda e nós devemos estar recebendo ajudas. Toda ajuda é bem-vinda. É evidente, são ajudas internacionais que nós estamos recebendo de montante relativamente ao prejuízo pequeno, mas nós agradecemos toda ajuda. Mas é evidente que, como você situou, no primeiro momento, o presidente da República não veio prestar solidariedade, nem veio apoiar o Estado, nem os municípios. Ele veio fazer uma carreata no município de Itamaraju e convidou militantes de cada cidade para estarem recebendo ele em Itamaraju. O que ele fez foi uma carreata e depois foi embora e não tomou nenhuma providência, como até hoje não tomou, de apoiar os municípios na recuperação da infraestrutura. O que eu tenho repetido é que, se eventualmente não querem firmar parceria com o Estado, mas pelo menos ajudem os municípios a recuperar a infraestrutura da zona rural, das pontes perdidas, das ruas danificadas, que o prejuízo é enorme. E, no segundo momento, o presidente preferiu ficar passeando de jet ski lá em Santa Catarina ao vir prestar solidariedade à população. Nós temos dialogado com os ministros, especialmente o ministro João Roma, que é da Bahia, mas, enfim, nós não percebemos nenhuma materialidade em ajuda, de fato, que vá resolver o problema das pessoas. Por isso, nós, apesar de mantermos a expectativa e desejarmos receber o apoio, mas eu não vou ficar de braço cruzado, ao contrário, já iniciei a transferência de recursos para os municípios recuperarem as estradas vicinais, e essa semana eu já inicio a transferência para a construção das casas. Nós só estamos fazendo, nesse primeiro momento, a checagem com a Defesa Civil, com os bombeiros da lista recebida, estamos fazendo o georreferenciamento de todas as casas, mas acredito que essa semana a gente assina os primeiros convênios e vamos iniciar, daqui a alguns dias, as primeiras construções das casas. E eu garanti que todas as casas que foram perdidas nessa chuva, nós vamos reconstruir. As outras infraestruturas, o que eu estou pedindo aos municípios é que estabeleçam prioridades. Nós não temos 1,5 bilhão para aplicar de uma vez só para reconstruir toda a infraestrutura e nem tem capacidade operacional para fazer tudo de uma vez só, e nós vamos ter que eleger prioridades. O que vamos fazer de uma vez só é a construção das casas, porque precisa dar dignidade a essas famílias para que elas voltem para um lar para criar seus filhos. O senhor falou aí sobre a falta de apoio do governo federal. O senhor acredita que, quer dizer, por estarem em lados opostos, o senhor e o presidente Bolsonaro, isso ocasionou essa falta de apoio? E, além disso, por ele ter recebido uma votação menos expressiva aí no estado da Bahia, né, perdeu a eleição e nas últimas pesquisas também aparece atrás do ex-presidente Lula, o senhor acredita que isso pode ter motivado essa falta de ação por parte do governo federal? Olha, eu diria que isso pode ser um componente, porque aqui, de fato, das 417 cidades, ele ganhou Economista em apenas por 4 formação, cidades. Rui Costa. Mas eu acho que, na verdade, o problema maior é a falta de empatia do presidente. É um governo que não tem projeto, não tem organização, não tem capacidade gerencial. O país, a minha sensação é que está à deriva. Até porque Minas Gerais sofre agora o que a Bahia sofreu há algumas semanas, e não há nenhum movimento consistente do governo em apoio a Minas, como não há em outros episódios, que, na minha opinião, não há governo. Este é o problema central. Não há um governo que sequer cuide daquilo que é obrigação direta do governo federal. E eu vou citar as estradas federais na Bahia. Nunca, em nenhum momento, nos últimos 20 anos ou 30 anos, as estradas estiveram federais tão estragadas, tão prejudicadas na Bahia como estão agora. Uma das principais estradas que liga a 116 a 101, a BR-330, que passa pela cidade de Piauí, ela está rompida na altura da cidade de Ubatã e até agora
não há nenhum movimento para iniciar a recuperação dessa estrada e a via se encontra interrompida, como a BR-242, que liga toda a área do oeste, que é do agronegócio, milho, soja, grãos, que precisa chegar no porto. A estrada está completamente destruída e não há, do governo federal, um aporte do DENIT, é o menor orçamento do DENIT em muitas e muitas décadas do DENIT da Bahia. Então, governador, isso não bate de frente, desculpe interromper o senhor, isso na avaliação do senhor não bate de frente com o discurso do próprio presidente da República, porque o Bolsonaro vem dizendo que o forte do seu governo é a infraestrutura, ele louva o ministro Tarcísio Freitas, né, que cuida dessa pasta, diz que o Brasil está indo de vento e popa na infraestrutura. Então, o que o senhor está querendo colocar com isso é que a realidade bate de frente com a propaganda do governo de que o país está sendo asfaltado, que as estradas estão sendo cuidadas e de que o governo federal atua nessa área. Então, seria basicamente uma mentira do governo. Sakamoto, eu não sou dado, quem me conhece, não sou dado a retóricas nem bravatas. Eu gosto, normalmente, quem me conhece, as pessoas dizem até que eu faço um governo muito técnico, mas eu gosto de citar os fatos e os dados, porque esses se sobrepõem a qualquer discurso. O presidente veio aqui, no final do ano passado, inaugurar um trecho da BR-101, que é a duplicação de Feira de Santana até a divisa de Sergipe. Esse trecho ele tem 160 quilômetros, Sakamoto, 160. Ele começou a ser pavimentado, duplicado, ainda no governo de Dilma, em 2015. E o ano passado ele veio aqui inaugurar dos 160, 18 quilômetros. Ou seja, de 2015 até 2021 são 6 anos. Em 6 anos, eles conseguiram fazer 18 quilômetros de 160. Então, os números e os dados falam por si só. Qualquer caminhoneiro, se você entrevistar ou qualquer pessoa que passe na 242, que inclusive é a estrada que dá acesso a Brasília, quem sai de Salvador vai de carro, é a principal estrada para ir para Brasília. Você tem que pegar a 242. Ela está completamente esburacada, que passa na Chapada Diamantina. Quem passar na 101 vai ver o estado da 101 completamente esburacado. Então, os dados e os fatos falam mais alto que qualquer retórica ou qualquer discurso. Infelizmente, é um governo que não tem um planejamento, um plano de ação para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a logística. O que foi feito foi, de forma lenta e retardada, tocar aquilo que ainda estava em andamento no governo Dilma. Por exemplo, a ferrovia Fiol, que ainda com Dilma eu cheguei, na época, a falar com a Dilma, eu já era governador em 2015, que ela delegasse esse trecho da ferrovia para o Estado da Bahia tocar, já que a União não tinha mais recursos, que a gente faria uma parceria público-privada e tocaria. E a época foi aquele momento do impeachment, a gente não conseguiu fazer essa transferência, e só agora, em novembro, foi que, depois de 6 anos, foi que o governo conseguiu licitar e a ferrovia e a BAMIN ganhou a licitação e agora vai iniciar a construção da ferrovia, e nós já havíamos iniciado a construção do Porto Sul, que é a responsabilidade do Estado. Portanto, é uma lentidão e uma falta de projetos, e aquilo que foi feito de forma retardada e lenta e muito atrasada, coisas que ainda estavam no planejamento iniciadas em 2014 e 2015. Governador, falando uma questão local, ainda a questão referindo-se à chuva, muitas entidades, inclusive, procuraram o senhor em 2 cartas abertas, eu estou até com uma delas aqui, a última, uma assinada por 97 entidades e coletivos atuantes, falando sobre as mudanças na gestão ambiental, a questão da liberação de licenças ambientais sem os devidos estudos. Inclusive, essa semana saiu uma nova aqui para a questão da energia eólica, e eles questionam até como isso também não acabou sendo uma falta de compromisso na questão do cuidado dos rios, das bacias hidrográficas. Eu queria saber como é que o senhor se posiciona sobre essa questão ambiental, porque é recorrente isso para a gente que trabalha por aqui. Eu ouvi críticas às liberações, à falta de escuta às comunidades tradicionais. Como é que o senhor
está lidando com esse pedido das entidades, das pessoas quilombolas, indígenas dessas áreas? Olha, nós temos dialogado bastante. O Brasil, eu acho que precisa encontrar e criar um ambiente de mais diálogo e um ambiente de concertação, onde a gente consiga resolver o problema de uma extrema pobreza, de uma pobreza muito, muito extrema. E, às vezes, eu acho que as pessoas precisam botar o pé no chão e ir ver onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, e o que tem levado essas pessoas a morarem lá. Eu, graças a Deus, sou um governador que não deixei o poder subir para a minha cabeça. Durante todo esse período de chuva, eu nem voltei em casa, fiquei todos os dias lá e caminhei aonde as pessoas estavam, na beira dos córregos, na beira dos rios. Infelizmente, nós temos acabado, foi extinto Minha Casa Minha Vida. As pessoas foram construir suas casas na beira dos córregos, dos riachos, muitas delas de madeira, de taipa, de adobe, por falta de recursos. São pessoas extremamente pobres. A pobreza que tinha sido minimizada durante o governo de Lula voltou a se acentuar dramaticamente. A Bahia, há mais de um século, tem os piores indicadores sociais do ponto de vista de volume de pessoas pobres. E se, no momento de ascensão da economia, o Nordeste e a Bahia se beneficiou muito disso pela transferência de renda, e nós tivemos o maior volume de pessoas saindo da miséria, no momento que você tem um retorno disso, nós também somos os que sentimos mais. Então, as pessoas mais atingidas não foram atingidas porque foi dada uma licença eólica lá no semiárido, onde não choveu agora, onde chove 400 milímetros, 500 milímetros. Ao contrário, as pessoas deviam perceber, essas eólicas estão ajudando a redimir a fome das pessoas. A renda nesses municípios mudou completamente o patamar de renda. Eu diria que a economia verde é uma das grandes saídas para o Brasil. De todos os países do mundo, quem tem a maior capacidade de apostar e de ter ganhos sociais, econômicos e de inclusão social com a economia verde é o Brasil. Então, acho que, às vezes, as pessoas não focam, de fato, na vida real, na situação concreta, e ficam, às vezes, fazendo o discurso apenas na retórica. Então, ao contrário, a economia verde tem salvado, eu diria, e resgatado. Se tem algo que aconteceu positivo economicamente e que trouxe uma dinâmica econômica para o interior, para o semiárido baiano, foi a energia solar e a energia eólica, onde cada torre eólica dessa são terras de baixíssima produtividade, em geral em pontos altos, rochosos, de pouca fertilidade, em que seus proprietários viviam no limite da subsistência, quando não vivendo de cestas básicas, e essas pessoas, que às vezes tinham até uma extensão um pouco maior de terra, 20, 30, 50 hectares, 100 hectares, mas absolutamente improdutivos. E nessas terras que são deles, alguns deles foram instalados 1, 2, 5, 10 torres, e essas pessoas passaram a ter uma renda de 100 mil por ano, de 150 mil por ano, de 50 mil por ano, só do aluguel das suas terras para colocar as torres. Então, houve uma mudança, uma dinâmica econômica nesses locais e que alcançou, basicamente, as pessoas que eram proprietárias de terras não férteis, ou seja, eram os mais pobres que tinham essas terras, porque é sabido que as pessoas mais ricas compram as terras mais férteis e os mais pobres ficam com as terras menos férteis. E essas terras são justamente as mais altas e onde é a preferência e o ponto melhor para eólica e solar. Então, tem um cruzamento positivo aí da energia limpa, do meio ambiente, com a distribuição de renda. Isso não tem nada a ver com o litoral. Essas chuvas foram no litoral. E o litoral não tem energia eólica, não tem licenciamento de eólica, não tem licenciamento de barragem, não foi feito licenciamento de barragem. A barragem que foi construída no litoral ajudou ao desastre não ser maior em Itabuna, que foi a barragem de Catolé, que nós fizemos em nossa gestão e que ajudou
a regular o fluxo de água nessa enchente. Então, infelizmente, tem pessoas que fazem comentários sem conhecer a vida real e sem botar o pé no chão e o pé na estrada. Governador, fazendo assim que o nosso tempo está terminando, mas fazendo ainda um comentário, voltando ao tema inicial da nossa conversa com relação à pandemia, e aí eu queria tocar num assunto que acaba, né, se cruzando com a questão da pandemia, que é a questão da segurança pública. A gente falou, e o Brasil inteiro viu muito o que aconteceu no Rio de Janeiro, principalmente nas regiões periféricas, nos morros cariocas, nas periferias, né, com o aumento da taxa de violência policial durante a pandemia. E a rede de observatórios de segurança pública, né, ela tinha divulgado no final do ano, agora há poucas semanas, um relatório apontando uma alta letalidade, o aumento de mais de 20% de mortes relacionadas a ações da Polícia Militar na Bahia. E considerando o número de pessoas que haviam sido mortas pela polícia, quando havia essa questão da descrição da cor, 98% eram negras, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, no momento, ou seja, em 2000, isso relacionado a dados de 2020, ou seja, no momento em que a pandemia estava correndo solta na Bahia, houve um aumento de letalidade policial. Eu queria que o senhor fizesse essa avaliação e tentar ajudar a gente a entender quais são as causas disso. Sakamoto, eu acabei de falar que o país precisa de uma grande concertação. E acho que nós vivemos, e eu espero que conclua esse ano, um momento do ódio, da intolerância, da falta de capacidade de ouvir o outro, de dialogar e de encontrar sínteses. E eu espero que, a partir de janeiro do ano que vem, nós consigamos voltar a produzir sínteses e a fazer diagnóstico social, econômico, com base na ciência, com base na realidade. O fato é que nós precisamos, na minha opinião, mudar a forma de enxergar a violência no Brasil, que é lastreada quase 85% pelo tráfico e comércio das drogas. O Brasil precisa resolver como vai lidar com a questão do comércio das drogas. O Brasil precisa resolver o seu sistema judiciário. Nós tivemos 200 e poucos presos soltos no Natal, para que eles pudessem passar com suas famílias. Desses 118 não voltaram. Dos 118, a maior parte deles que não voltaram já estão em confronto com seus rivais nas diversas localidades. Nesse final de semana, nós tivemos 4 policiais com a perna dilacerada, com tiros de fuzil AR-15. Então, fuzil aqui na Bahia era coisa rara de achar. Infelizmente, a partir de uma política e de um discurso de liberação de armas do presidente da República, hoje é comum o enfrentamento da polícia não com bandidos armados com revólver, com fuzil AR-15, com metralhadoras .50, aquela que derruba avião, helicóptero, que perfura blindagem de carro forte. Várias são encontradas, todo mês são presas esses armamentos, escopetas, enfim, armamento pesado, armamento de guerra. Essas pessoas são presas e elas são colocadas em liberdade em poucos dias, mesmo que tenham toneladas de dinamites na mão, mesmo que tenham fuzil AR-15. Então, eu acho que nós precisamos promover um debate comparando o Brasil com a Alemanha, com a Suíça, com a Espanha, com a Itália. Alguém que for preso com uma .50, com um fuzil AR-15 na Alemanha, em 2, 3 dias estará solto. Alguém que for preso com 500 quilos de dinamite na Alemanha, na Espanha, na Suíça, em 2 dias estará em liberdade. Então, é esse o debate que nós precisamos fazer. Como é que nós vamos fazer com relação ao consumo e comércio de drogas? Então, nós fazemos... o Brasil faz de conta. Nós somos, alguns dizem, o 3º, 4º, 5º maior consumidor de drogas do mundo. E é a polícia e as forças policiais quem contém esse consumo. Quem consome isso? É a nossa sociedade que está consumindo, que está comprando na mão de crianças, de adolescentes. Então, as pessoas, para o seu lazer, para a sua diversão,
estão colocando dinheiro na mão de adolescentes de 14, 15, 16, 17, 18 anos. 90% da nossa polícia, Sakamoto, é negro ou pardo, se declara negro ou pardo. 90% do nosso povo é negro ou pardo. Então, as vítimas, todas elas vão ter relação com o que é a composição do nosso povo. E, infelizmente, não é possível mais, na minha opinião, conviver com esse volume de violência no Brasil. E eu acho que qualquer governo federal que pretenda disputar a eleição esse ano, qualquer candidato, tem que colocar na agenda a questão da segurança pública. Não é possível mais esse conceito e essa concepção que segurança pública é função apenas dos estados. Hoje, as organizações criminosas são nacionais ou internacionais. Não é possível cada estado, isoladamente, enfrentar essas organizações criminosas de cunho nacionais e com forte inserção internacional. É preciso uma grande articulação e um grande planejamento nacional de enfrentamento ao crime organizado e um debate aberto, sem preconceito, com a sociedade brasileira, qual é a melhor forma de lidar com o consumo e com o comércio das drogas. Então, temos exemplos no mundo inteiro e precisamos debater esses exemplos e buscar soluções. Caso contrário, nós vamos ficar enxugando gelo, contabilizando o número de mortes de policiais e contabilizando o número de mortes, seja de criminosos ou de pessoas inocentes que acabam sendo vítima aí desse confronto da polícia com os marginais cada vez mais bem armados. O fato é que nós não podemos, eu sou contra, Sakamoto, qualquer generalização e simplificação desse problema complexo e que, às vezes, a depender do lado que cada um está, tende a simplificá-lo como se a simplificação resolvesse o problema. É um problema extremamente complexo. Só uma pergunta, porque o senhor falou um ponto que eu achei importante. O senhor fala sobre a questão de uma pessoa presa não ficar presa e ser liberada 2, 3 dias. Essa política de encarceramento no Brasil, inclusive nos governos passados, foi muito atuante e não resolveu o problema. O senhor não acha que a gente prende mal e prende errado hoje no Brasil? Sim, concordo que prende mal e prende errado. O bandido, aquele que roubou uma galinha, roubou um saco de feijão no supermercado e é pobre e não pode pagar um bom advogado, ele fica preso semanas ou meses. O criminoso que está com fuzil, com a escopeta, com a .50, ele tem excelentes advogados caros, e eles ficam presos poucos dias. Então, é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma movimentação financeira extraordinária que irriga um sistema e que isso é preciso discutir e debater claramente. Os pobres e aqueles que cometem crimes menos lesivos à vida humana ficam presos mais tempo do que os grandes criminosos e os grandes líderes e coordenadores do tráfico de droga e do crime organizado. Vocês da imprensa, e eu vi essa semana um número de quantas vezes o avião das Forças Armadas Brasileiras, da Aeronáutica, foi usado para fazer tráfico de drogas, né? A partir daquela investigação da viagem do presidente, eu vi essa semana, foram X viagens ao exterior levando drogas. Então, isso dá perfeita imagem de como está enraizado dentro do sistema de segurança pública, das Forças Armadas, do sistema judicial brasileiro, a força do crime organizado e do tráfico de drogas. Nós não podemos minimizar isso. Então, concordo plenamente com você, nós prendemos mal, mantemos, em geral, preso por mais tempo os pobres, e eu diria até as pessoas que, como não podem pagar bons advogados, que cometeram crimes menos ofensivos à população. E aqueles mais perigosos são os que, com mais facilidade, saem da prisão, que às vezes conseguem, ou não, quando não na primeira instância, no Tribunal de Justiça ou até em instâncias superiores, liberdade provisória e depois não voltam mais para a prisão e dá muito trabalho para a polícia quando consegue prendê-los de novo. Então, de fato, é preciso, como eu disse, um debate profundo sobre essa questão, e eu acho que esse é um grave problema que todos os governos, inclusive os nossos, no passado não cuidaram. Há um conceito que é equivocado no Brasil
de que o governo federal considera que esse é um problema dos estados e dos governadores e não um problema do país. Esse é um problema do país, como lidar com o consumo de drogas. Então, vai liberar o consumo da maconha, como outros países fizeram? Vai permitir a venda legalizada? Ou não vai permitir? A quem que terá uma pena maior? Então, alguém que é pego com um canivete vai ficar mais preso do que alguém que é preso com um fuzil R15, com a metralhadora .50? Então, é disso que nós estamos tratando. É possível liberar 200 presos de uma vez, alguns deles respondendo por 10 homicídios, para fazer visita natalina? Em que lugar do mundo tem isso? De alguém que já matou, responde a 10 homicídios e vai sair para ir para o Natal, e todos sabem que essa pessoa não vai voltar e durante o tempo que ficar foragido vai matar mais gente. Então, aonde isso acontece? Qual país europeu que tem esse marco legal? Então, eu costumo dizer que eu não gosto de me comparar com países menos desenvolvidos. Acho que o Brasil tem que se espelhar nos países mais desenvolvidos para, a partir daí, tentar reformular seu parâmetro de direitos e deveres da sociedade, e que, no caso, a questão da segurança passa por isso. O nosso sistema judicial é muito, muito ruim. Dezenas de presos, a maioria dos presos da Bahia não sequer tiveram um julgamento até hoje. Ou seja, estão presos e não foram julgados, que é algo mais absurdo com relação ao direito humano. Então, e a maioria dos criminosos, alguns deles perigosos, são colocados em liberdade sob o argumento de que venceu o prazo para julgar, ou seja, decurso de prazo. Mas quem é o responsável por julgar essa pessoa? Não é o judiciário? E por que não julgou? Então, não julga, mantém a pessoa presa durante X tempo, depois solta sem julgamento, porque venceu o prazo para julgar. Então, o sistema é preciso reformular o sistema judicial, é preciso reformular o sistema legal. Então, é um problema complexo e, na minha opinião, não pode ser simplificado em retóricas ou discursos sectários, a depender da posição que cada um esteja. É algo que nós precisamos proteger a vida humana. A vida humana precisa ser protegida, seja ela de um policial, seja ela de uma criança numa favela, de uma pessoa idosa. A vida humana precisa ser protegida e hoje esse modelo não protege a vida humana de ninguém, nem das pessoas inocentes que moram na periferia e nem mesmo está protegendo a vida de policiais que têm morrido no confronto com esses criminosos. Ok, recebemos aqui o governador da Bahia, Rui Costa. Governador, agradeço por ter dispensado um tempo na sua agenda nessa terça-feira para atender aqui o UOL. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Muito obrigado, governador. Obrigado também aos meus colegas. E obrigado a você que acompanhou mais essa edição do UOL Entrevista. Obrigado pela companhia, pela audiência. Uma ótima terça-feira para você.